Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no mais uma semana, né, nossas aulas remotas e a gente veio trabalhando sobre aspectos culturais, né, sobre patrimônio cultural material. Falamos sobre a formação do território brasileiro na semana passada. Também comemoramos a Semana da Indústria há 2 semanas atrás, 25 de maio. E nessa aula da Semana da Indústria, a gente falou de alguns aspectos da importância da indústria, mas hoje a gente vai voltar nessa temática, mas vamos falar do seu início, né? Como que se iniciou esse processo da Revolução Industrial no mundo, né? E alguns aspectos falando relativamente ao Brasil, né? Como que a indústria foi se aparecendo no Brasil, né? Então, a gente vai falar sobre o contexto histórico, né, dessas revoluções industriais, dos fatores e acontecimentos principais, né, dessas características de cada revolução e das características estéticas, né? Quais foram as matrizes energéticas, em quais países surgiram, quais foram as consequências para a formação do espaço geográfico. Por conta da indústria, o homem ele moldou a sociedade que a gente vive hoje, né? A indústria ela foi um fator determinante para a configuração que a gente conhece do mundo ocidental, de como está posta hoje, foi através desse segmento da economia, né? Então, todas as lutas de classes, o capitalismo em si, está muito relacionado àquela primeira revolução industrial, né? Que iniciou lá na Inglaterra, lá por volta de 1760. Né? Então, a gente vai falar, passando por cada revolução industriais, foram 3, e hoje vivemos a 4ª revolução industrial. Então, são 4 revoluções aí presentes nesse segmento na economia que reflete até nossas vidas. Então, a primeira revolução industrial, ela vai acontecer na Inglaterra, né? A Inglaterra, ela é um país que estava se iniciando como uma potência mundial, né? A gente mencionou que lá na formação do território brasileiro, as potências econômicas e políticas da época era Espanha e Portugal, né, no período mercantilista, no período das colonizações da América, e depois, posteriormente, inicia-se uma colonização na África, mas já foi com outros países como potências econômicas, né, mundiais. Então, era Espanha e Portugal, e a Inglaterra vai acumulando capital ao longo desse processo do mercantilismo até ela se despontar como uma potência econômica. E aí, graças a isso, ela conseguiu fazer sua primeira, vamos dizer, revolução industrial. Quando isso aconteceu, não se falava, né, que era uma revolução, não se entendia ainda esse segmento, né? Indústria, né? Não existia isso, né? Isso acabou surgindo nesse período, né? Então, o que era fabricado, o que era produzido por artesãos, né? Pequenos artesãos produzia em certas quantidades e vendia em feiras, né? Vendia em algumas pequenas lojas que existiam naquele período. Mas esse conceito de indústria, né, de linha de produção, né, só foi surgindo a partir da primeira Revolução Industrial. Então, ela começa por volta de 1760 e vai até 1850. Esses períodos, esses marcos, né, quando a gente fala em fato histórico, que foi lá da nossa primeira aula, é uma coisa que é muito determinada, né, num dia, num local. A primeira Revolução Industrial ela é um fato histórico, mas ela não tem uma marca, né, de um dia, né? Não aconteceu, essa revolução não aconteceu apenas um dia. Essa, vamos dizer, revolução industrial, ela foi um processo contínuo ao longo de um período. Então, essas datas dessas revoluções industriais que a gente for mencionando, foram gradualmente se aparecendo e aí se determinou mais ou menos por esse período que acontece cada revolução. Quando se iniciou a segunda, depois de 1850, inicia a segunda Revolução Industrial, né? Então, esse período aí de quase 90 anos, quase 100 anos, foi o
o que a primeira Revolução Industrial precisou fazer para moldar, para ela surgir, para ela sobreviver e ela se transformar dentro da Segunda Revolução Industrial. A Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial por causa de alguns fatores, né? Então a Inglaterra teve como um país, né, que trouxe isso para a humanidade, trouxe isso para a sociedade no mundo como um todo, mas teve alguns fatores que contribuíram para isso acontecer na Inglaterra. Né? Por que não aconteceu em outro país? Né? Por que aconteceu justamente na Inglaterra? Primeiro, uma posição geográfica. Né? A Inglaterra ela é uma ilha, né? ela está situada numa ilha bem próximo à Europa, e esse posicionamento facilitou a questão da logística dessa produção. Primeiramente, as produções que eram feitas nesse segmento que estava surgindo, essa indústria, era para atender a população da Inglaterra e rapidamente ela começou a atender outros países da Europa. E pouco mais depois começou a atender outros países dos outros continentes, como os Estados Unidos, Brasil, né? Alguns países aí que tinha como comprar essas mercadorias. Então a posição geográfica ajudou nesse período. O acúmulo de capital no período mercantilista, né, foi primordial para que tivesse sobras de dinheiro para fazer esses investimentos nesse segmento, né? Então aquela lógica de economia que existia antes, né, dessas revoluções industriais, elas estavam já saturadas, né? E aí a Revolução Industrial, esse incentivo desse capital, esse incentivo nesse ramo, foi fazendo com que houvesse o maior número de produtos produzidos em menor tempo possível, né? Então, se levasse 2 dias para fazer 10 vasos, aí fazia-se 10 vasos a cada hora, né? Então, por dia podia fazer 100 vasos tranquilo, e esses vasos seriam vendidos tanto dentro da Inglaterra como em qualquer outro país ali próximo na Europa e depois lá na frente em outras localidades. A política de cercamentos, né, que ajudou muito, que foi o quê? Que foi a colocação de empecilhos para que outros países começassem a ter um processo de industrialização. Né? Somente lá na Segunda Revolução Industrial, alguns países começam a se industrializar também. Tá? Que mais? A principal característica da primeira Revolução Industrial é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Vamos aí vamos aí trabalhar minuciosamente esses dois conceitos. A manufatura, ela, no próprio nome já diz, né? Mano, né? Que é manual, né? Feito à mão, né? Fatura é a fabricação. Então, boa parte de todo, na verdade, era fabricado por artesãos, né? Por ferreiros, marceneiros, né? Pessoas que trabalhavam com cerâmicas, né? Então era feito à mão e era os artesãos. Os artesãos, nesse período, eles tinham as ferramentas, o conhecimento, a técnica, e ele mesmo comprava e transformava essa matéria-prima em algum outro objeto e a vendia. Quando a entrada da indústria, né, esse primeiro conceito de indústria, não tinha uma noção ainda de que ia ser uma indústria, mas pegaram um galpão, colocaram as primeiras máquinas de tear, né, que as primeiras indústrias foram no ramo têxtil, né, no ramo de tecidos, e começou a contratar pessoas para trabalhar, né, nesses tears mecânicos, né. Então, deixa de ser manual e passa a ser mecânico a produção. Então, as primeiras máquinas, elas eram movimentadas, a força dela não era pela eletricidade, né, como a gente imagina, né, hoje.
Nesse período, as máquinas se movimentavam a partir da queima do carvão, né, que esquentavam a água, né, esquentavam a caldeira, e esse vapor dessa água fazia a energia mecânica, né, que fazia a movimentação dessas máquinas. Então era o vapor d'água, né, que fazia a movimentação das máquinas a partir da queima do carvão. Então isso fez com que a produção aumentasse muito mais, né? Se produzia cada vez mais em menos tempo. E aí foi nesse período que começou a surgir a questão do conceito de assalariado, né? Então, o trabalhador assalariado, você vender a sua força de trabalho por um ganho ao final do mês, através de uma jornada de trabalho, o salário, veio a partir desse momento, né? Então, esse conceito de assalariado, ele vai surgir junto com a Revolução Industrial. Por isso que eu falo, né, quando eu iniciei, que a indústria, ela moldou muitos aspectos da sociedade que a gente vive hoje, né? Um dos aspectos é a gente trabalhar por um salário, né? Então, isso surgiu, né, durante essa implementação dessas indústrias. Além do mais, os sindicatos, né? O sindicato vai surgir mais um pouco na frente, quase já na segunda Revolução Industrial, que começa a surgir os sindicatos, né? Então, a organização dos trabalhadores para a melhoria do emprego. Porque quando a gente fala dessas indústrias no início, essas indústrias eram lugares totalmente de insalubridade, eram locais que não tinham condições de trabalho como temos hoje, né? Hoje o trabalhador da indústria eles têm EPI, pensa-se numa climatização do ambiente, né? Dependendo do produto que está sendo trabalhado, a climatização tem que ser para preservar o produto. Mas pensa-se na climatização para que os colaboradores não sofram, né, um calor intenso ou frio intenso. Na iluminação, até a iluminação, hoje se pensa numa iluminação melhor para não cansar as vistas, para não dar aspecto de cansaço aos colaboradores, mas nesse período da primeira Revolução Industrial não, era totalmente, não existia essas noções, né, de motivação do colaborador, de EPIs, não existia nesse período. E aí as pessoas trabalhavam jornadas de 14, 16, até às vezes 18 horas por dia. Né? Simplesmente passava o dia inteiro trabalhando, ia para dormir e acordava para voltar a trabalhar. Então as condições eram precárias de trabalho, o ambiente do trabalho também era precário e os salários não eram tanto aquelas coisas. Né? Então essa primeira Revolução Industrial, né, que foi se reajustando uma coisa meio bruta, meio rústica, vamos dizer assim, ela vai se afinando, vai se remoldando nas revoluções seguintes, né, em todos os outros segmentos. Então a gente falou que foi pela indústria têxtil, a produtividade aumentou, né, por conta dessa mecanização, né, devido à inserção da máquina de fiar, do tear mecânico e da máquina a vapor. E teve uma coisa que eu não mencionei, que ainda foi a questão das novas relações de trabalho. Enquanto antes dessa primeira Revolução Industrial, a relação de trabalho quase não existia. Não tinha uma relação de trabalho. Esses conceitos não eram bem... não estavam ao ar, né? Não foram desenvolvidos. E aí, com a Revolução Industrial, começa a se perceber que existe uma relação de trabalho, que é o dono da indústria, aos supervisores, né, os que vão supervisionar alguns segmentos dessa indústria, e os trabalhadores. Então começa a ter uma relação de hierarquias, vamos dizer assim, do dono para os seus supervisores, depois para os menos, na massa maior que vai movimentar a indústria. Então há essa relação de trabalho. Por isso que um pouco mais na frente surgem os sindicatos, né? Que essas relações de trabalho, né, entre o dono da indústria e os demais, começam a ter alguns conflitos e eles se organizam para resolver essas situações.
surge o trabalho assalariado, como eu falei, e a divisão de trabalho, né? Enquanto lá, antes da Revolução Industrial, existia a figura do artesão que fazia tudo, ele pegava a matéria-prima, ele beneficiava a matéria-prima, transformava essa matéria-prima, vendia essa matéria-prima, ele tinha as ferramentas eram dele, tudo tal. Ele fazia a sua jornada de trabalho, ele definia tudo isso. Já na indústria não, né? Cada um faz alguma parte do processo produtivo. Como é a indústria de TA, vamos dizer assim, tinha aquele que pegava o algodão puro, levava para a máquina de fiar, depois aquele que pegava esses fios, né, levava para a máquina de peltear mecânico, aí saiu o pano, aí tinha aquele que tirava o pano, colocava para ser acomodado para a locomoção, para ser levado, né? Então, havia uma divisão do trabalho. Né? Tinha aquele que ia só tingir o pano, né? Tingir de certas cores. Então, começa a surgir essa divisão do trabalho dentro da primeira Revolução Industrial e vai se intensificar na seguinte. Já na segunda Revolução Industrial, o que a gente vai ter de característica? A segunda Revolução Industrial começa em meados do século XIX e durou até de 1850 até 1950. Então, foi mais ou menos quase 100 anos aí na segunda Revolução Industrial. Esse período foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outros países da Europa, como a França e a Alemanha. Então, enquanto a primeira Revolução Industrial estava muito atrelada à Inglaterra, a Inglaterra ela dentia para que outros países também não fizessem um processo de industrialização. Já na segunda Revolução Industrial, a França e a Alemanha começam a se industrializar, não apenas a França e a Alemanha, os Estados Unidos ele também ele intensifica seu processo de industrialização neste momento aqui. E algumas coisas características desse período foi a invenção da lâmpada incandescente, a criação de meios de comunicação, como o telégrafo, o telefone, a televisão, o jornal nacional, o cinema, o rádio, né? Então, há meios de comunicação vai se diversificando na segunda Revolução Industrial. O avanço na área da medicina e da química, né, com a descoberta de antibióticos e de vacinas, já bem quase no final da segunda Revolução Industrial, tem essas descobertas das muitas vacinas, de muitos antibióticos, principalmente os pós-guerras, né, após a Segunda Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, também tem muita descoberta na área científica. O progresso científico ele é valorizado dentro da indústria e novas tecnologias vão surgindo. Porém, também surge nesse período dois modelos de produção, né, que é reflexo até hoje, né, não como todo, mas parte desses dois modelos. O primeiro a gente vai falar de Fordismo, né, que foi encunhado dentro das fábricas da Ford, né, da montadora, hoje montadora a gente pode falar que é montadora Ford, porque naquele período, quando o carro Ford, né, que é um modelo T, é um carro, aquele carro, você imagina aquele carro mais antigo, né, que era todo pintado de preto e tal, aquele carro, o primeiro carro Ford, o modelo T, ele era totalmente fabricado em um único local, totalmente. Desde a roda, desde do vidro que estava ali na frente no para-brisa, todo o processo de produção se dava em apenas um local. E aí por isso que a gente podia falar que era fábrica de carros. Hoje a gente não fala mais fábrica de carros, a gente fala montadora de carro. Por quê? Aqui em Catalão a gente tem a montadora da HPE, né, a marca Mitsubishi. A HPE ela não fabrica carros, ela monta carros, né? Então várias partes do carro vêm de outras pequenas fábricas espalhadas no mundo e aí vem para cá e aqui faz o processo dessas montagens, né? Então o motor vem de um certo lugar, tal peça, um para-choque vem de sei da onde, o painel vem de da onde, o computador de bordo vem de sei da onde, chega essas peças aqui e faz essa montagem, né? Lógico que algumas peças são fabricadas aqui e aí essas outras que vêm de fora acaba se montando esse carro, né? Como a montadora da John Deere que também tem em Catalão, que é de máquinas agrícolas. Algumas partes são feitas aqui, são pintadas aqui, mas outros fornecedores fornecem algumas peças desses maquinários para essas indústrias.
Então a gente não fala mais fábricas de carro, a gente fala montadoras, né? O termo correto é montadoras. Porque todo o processo não está ali dentro. Então, ela precisa de outras indústrias para poder fazer aquele carro. E o Taylorismo, ele traz a questão da figura. A gente fala, né, de andar na primeira Revolução Industrial, parece uma figura de um supervisor, mas aqui na segunda Revolução Industrial isso cai de cara, né? Isso vem de cara mesmo, tem a figura do supervisor, tem aquele que vai saber quanto tempo um operário consegue montar, quanto tempo um operário consegue produzir, e vai se trabalhando nessas rotinas, vai se tentando conduzir, aumentar uma produção em menos tempo. Então o Taylorismo se preocupa muito nesse aspecto, né, de aumentar a produção em menos tempo, fazer esses controles, diminuir a quantidade de saída, de paradas, melhorar o ambiente de trabalho, ficar mais fácil para o trabalhador pegar as ferramentas para montar mais rápido. Então o Taylorismo ele traz muito isso para dentro da indústria. A contribuição de Ford foi a esteira rolante. Ele percebeu para montar o carro, se o montador, né, vamos dizer assim, for até o carro, ele gasta mais tempo do que o carro vir passando por uma esteira e cada um fazendo a sua parte nessa montagem. Então um monta a porta, ele vai na frente, outro vai lá, bota o banco, outro vai na frente, vai lá, bota o volante, outro vai lá, bota o para-brisa, mas ele vai passando por uma esteira rolante, né? Então a contribuição do Ford foi essa esteira rolante que é presente até hoje nas indústrias, né? Vieram revolucionar o sistema de produção das fábricas com as famosas esteiras rolantes, né? Como eu mencionei. Já na terceira revolução industrial, a gente vai ter o quê? A indústria ela começa em meados do século XX, né, após a Segunda Guerra Mundial. A indústria ela vai percebendo, e uma coisa que contribuiu muito foi a crise de 1929. Por que teve a crise de 1929? O mercado estava crescendo, as indústrias estava crescendo, estava tendo muitas compras, né, desses produtos. Um deles era o café, que não fez no nosso Brasil. E aí, o que aconteceu? Chegou um ponto que se produziu tanto que não tinha mais para quem comprar, para quem vender. As pessoas, no caso, vamos dar um exemplo do café, tanto café, chegou um ponto de produzir tanto café que as pessoas não queriam mais comprar café, porque já tinha muito café, já tinha muito café nos estoques, e aí o governo, para não virar uma quebradeira, né, nos produtores de cafeicultores, comprou esse café, e aí, em vez de jogar no mercado, porque se jogasse no mercado o preço caía mais ainda desse produto, ele manda queimar os cafés, né, de tudo mais, né, nesse período, manda queimar os cafés para poder recuperar esse dinheiro, para poder voltar a equilibrar a oferta e a demanda, né, no mercado. E aí isso reflete no modo de produção também, porque quando se percebeu que se fizer estoque pode chegar a um ponto de você produzir tanto produto e esses produtos acabar inchando o mercado. Na terceira revolução industrial, a indústria ela pensa no just in time, produzir aquilo que pode ser vendido rapidamente, né? No sentido assim, o que está sendo produzido, ele foi vendido, já foi vendido, não tem estoque zero, né? Então a terceira revolução industrial ele traz isso, não fazer estoque ou grandes estoques, né? Se trabalhar com aquilo que o mercado está pedindo, né? Entregar com aquilo que o mercado está pedindo. Porque quando tem muito estoque, às vezes você vai ter muito produto e aí não tem muita demanda e aquele preço daquele produto acaba caindo e você não consegue recuperar aquele investimento que foi feito. Então a terceira revolução industrial ela traz muito isso. E quem trouxe isso foi na Toyota, uma das montadoras de carro, né, a montadora Toyota no Japão. Ela traz esse novo tipo de pensamento para a indústria, né? Se produzir somente aquilo que o mercado necessita, sem fazer estoque. E também na terceira revolução industrial a gente tem um grande geógrafo chamado Milton Santos, que ele coloca como sobre uma característica muito específica desse período, que é técnico científico informacional.
técnico, né? Porque o conhecimento técnico vai se aumentando cada vez mais, o científico vai ficando mais presente nessas indústrias e o informacional, ela aí se alastra a informação, né? Nessa terceira revolução industrial, esses três segmentos é muito presente nelas. Então a gente vai ter o quê? Abrange o período de 1950 até a nossa próxima atualidade, até os dias de hoje, né? Mas hoje a gente vive já uma quarta revolução industrial, mas tem muita coisa presente dessa terceira revolução. Foi nesse momento que ocorre um grande avanço da ciência, como eu falei, por isso que é técnico, científico, informacional, da tecnologia e da informática, né? Dentro dos computadores, a criação da internet, dos softwares, dos dispositivos móveis, da robótica e da eletrônica, principalmente da eletrônica. Se inicia com a eletrônica, com microchips, eletrodos, e aí você consegue pegar uma indústria que era movimentada por máquinas, mas bem rudimentares, e você consegue fazer programação dessa máquina. E a máquina ela vai produzir a partir da programação que você estabelece ali. Então você vai diminuindo a força de trabalho, né? Diminuindo a força de trabalho, não, você vai diminuindo a postos e a força de trabalho que vai estar presente na indústria a partir dessa terceira revolução industrial vai ter que ser uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra que saiba operar um maquinário que tem um computador, um software, que você tem que saber fazer a programação ali para a máquina produzir tantas coisas em tanto tempo, né? Saber parar essa máquina. Então, tem que ser uma pessoa um pouco mais qualificada, como é colocado. Só fazendo um ponto, quando eu falei isso, da questão da qualificação, lá na primeira Revolução Industrial, trabalhava nessa indústria. Olá, Jailson, tudo bem? Eu desliguei esse microfone, tá? Mas pode prestar atenção aí. Lá na primeira Revolução Industrial, se trabalha. Quem eram os trabalhadores da indústria na primeira Revolução Industrial? Eram mulheres, crianças e homens. Então, qualquer pessoa que pudesse trabalhar, tivesse condições físicas de trabalhar, era colocado dentro dessas indústrias. Então, as mulheres e as crianças estavam presentes em menor quantidade, mas estavam presentes. As mulheres já estavam presentes nas indústrias desde o seu início, mas nunca foi tão valorizado. Uma aula, acho que na aula seguinte a gente vai falar do poder das mulheres dentro da indústria. Mas as crianças eram presentes na indústria. E aí só depois que é proibido, né? Aí quando vem os sindicatos, né? Vai vir aquelas lutas trabalhistas, aí vai se restringindo a entrada de, né? Na indústria, a jornada de trabalho vai diminuindo, as condições trabalhistas vão melhorando, tudo tal. Até chegar ao ponto que esse trabalhador ele deve ser um trabalhador qualificado, né? Que é a partir da terceira revolução industrial. Porque a gente vai ter a robótica, a genética, a informática, as telecomunicações, a eletrônica e entre outros que vai aparecer muito fortemente nessa terceira revolução industrial. E aí, se a gente for prestar atenção, o Brasil, nesse período, ele está começando a sua industrialização. Porque vocês vão perceber aqui que ele é de 1950 até a atualidade. O Brasil, ele intensifica a sua industrialização no final da década de 40 e início da década de 50, que o Brasil vai realmente atrás de um processo de industrialização do país. Antes disso, havia uma industrialização totalmente tímida, né? Quase não existia fábricas no Brasil. Tanto é que era proibido, né, para aquelas colocações que eu falei para vocês da Inglaterra, né? Aquele cercamento, né, de questão das indústrias em outras localidades. A coroa portuguesa, né, no período imperialista, ela foi muito saciada pela questão da Inglaterra para não deixar o Brasil se industrializar, né, não tem indústrias aqui. Quando se vem a República, não tem incentivo do governo em processo de industrialização. O que surgiu pequenas indústrias que ali foram pontuais, né, mas aí só foi intensificado no governo Vargas, né? A partir do governo Vargas que houve um processo de industrialização brasileira.
E foi justamente, né, no período que outros países já estavam vivendo a sua terceira revolução industrial. E o Brasil se inicia nesse processo. Por isso que a gente fala que o processo de industrialização brasileiro é um processo de industrialização tardia. Tardia comparado aos outros países. Né? E aí esses reflexos a gente até hoje fica aparente na nossa economia. Continuando, os estudos desenvolvidos nessa área acabaram modificando todo o sistema produtivo, visto que o objetivo para produzir mais em menos tempo, empregando tecnologias avançadas e qualificando a mão de obra. Em suma, a liderança em todas as etapas de produção, comercialização e gestão das empresas, envolvendo na fabricação e comércio de bens produzidos. Então, toda a cadeia produtiva ela é repensada, remodulada através dessa robótica, da genética. Quando a gente fala da genética, a gente fala, começa a surgir os primeiros experimentos lá na década de 60, 70, de plantas transgênicas modificadas para aumentar a produção no campo. Essa aumento dessa produção no campo vai refletir na indústria alimentícia. Então, está tudo interligado. Né? Começa a ter um processo de interligação desses modos de produção. E também na questão da gestão. Então, a terceira revolução industrial ela é colocada como revolução técnico-científica informacional, tá? É cunhado pelo geógrafo Newton Santos. Um dia vocês ouvirem falar sobre isso, vocês já sabem que tem essas características. E agora falando aqui da quarta revolução industrial, como as características a gente vai ter dessa quarta revolução industrial? As características da quarta revolução industrial está presente muito no nosso dia a dia, né? Ela vai estar presente aqui no nosso dia a dia. Por quê? Porque ela se inicia, a quarta revolução industrial, na verdade, ela começa ali na Alemanha, de uma forma muito tímida, se repensa, né, no modo de produção, como que a indústria, o papel da indústria, como que se vai dar esse papel dessa indústria. E aí a Alemanha consegue perceber que ela pode juntar duas coisas muito importantes que está no cenário, que é a indústria e a questão da internet. Né? Então, essa quarta revolução industrial ela vai fazer essas ponderações entre a internet e a indústria. Pessoal, eu só vou sair aqui, não tem como eu sair. Eu apertei uma tecla aqui e sumiu a tela para mim, mas eu sei que vocês estão me ouvindo. Deixa eu só tentar voltar. Eu não estou conseguindo voltar. Mas enfim, vamos continuar aqui e depois eu dou um jeito. É que eu só perdi meu ícone aqui do lado. Aí, voltei. Dentro dessa quarta revolução industrial, a gente vai ter a internet das coisas, né? A indústria, ela vai levar para ela a internet, né? Como assim a internet? Pense comigo. Hoje tem poucas pessoas trabalhando na indústria, se comparada ao quantitativo de pessoas que trabalhavam na indústria na primeira revolução industrial. Lógico que havia só apenas um tipo de indústria, que era a indústria têxtil, e ao longo do tempo vai se diversificando a indústria, né? Tem a indústria de transformação, a indústria de bens de consumo, né? A indústria vai ganhando outros segmentos, né? E tudo tal. Mas eu consigo... o que a quarta revolução industrial está querendo trazer? A indústria 4.0. Ela está querendo trazer uma indústria que não depende de algum humano dentro da planta industrial, né? Então pensa comigo, vocês trabalham lá na Friato, então lógico que algumas indústrias vai ser difícil fazer essa implementação, porque vocês mexem na indústria de alimentos, precisa de cortes precisos, separação, tudo tal. Mas vamos olhar para a indústria automobilística, que é uma montadora. Essa montadora, ela tem robôs lá, lógico, que já fazem alguma produção só parte de robôs. Mas vai chegar um ponto que não vai precisar de nenhum humano dentro dessa planta industrial, né? Então, o humano, um homem, né, de carne e osso, em alguma parte do mundo vai fazer um comando pelo computador
através da internet, as máquinas que estão lá dentro da indústria vai receber esse comando e ela sozinha vai fabricar esse carro que ele está precisando, né? Então, a indústria 4.0, o pensamento final dela em si vai ser isso. Vai ter desemprego? Vai para aqueles que não se qualificar. Porque pensa comigo, essa indústria, por mais que não esteja ninguém ali dentro, ela precisa de outros postos de trabalho para que ela funcione. De programadores, de pessoas que fazem manutenção, né, de instalações. Então, por mais que durante o processo produtivo daquele carro não esteja nenhum ser humano, mas para aquilo acontecer, precisa de outras pessoas com outras qualificações para que aquilo ocorra. Então, a indústria 4.0 ela está se iniciando, já tem muitos exemplos aí, se iniciou na Alemanha, mas se intensificou em alguns países de primeiro mundo, como Singapura, Finlândia, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Holanda, Israel, né? Elas se intensificaram nessas localidades, e aí a gente tem o quê? Temos a inteligência artificial, temos robôs, nanotecnologia, neurotecnologia, biotecnologia, impressora 3D, uso de drones. Então, todas essas tecnologias que eu mencionei aqui, elas estão presentes na Revolução 4.0. Né? Então, ela está se iniciando, a gente está vendo o início do surgimento dessa revolução industrial. E como eu falei para vocês, que a indústria ela tem um papel de transformação do espaço, essa industrialização 4.0, com certeza, ela vai revolucionar alguma parte do segmento da sociedade. Né? Se a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, ela revolucionou, ela trouxe paradigmas, ideias, práticas de vidas, que até hoje, a indústria 4.0 com certeza vai fazer isso. Né? Falando especificamente no Brasil, só para a gente trazer para a nossa realidade, vamos até aqui, ó, até 1830 para trás, olha que os outros países viveram e o Brasil não teve, né? Então, de 1760 até 1830, o Brasil ele não está inserido nessas características aqui das revoluções industrial, nessa linha do tempo Revolução Industrial. 1760 é o início do processo da industrialização na Inglaterra, né? 1807 a indústria chega à América. Qual a América? Aos Estados Unidos, tá? Quando a gente fala da América, aos Estados Unidos. O Canadá, que é uma grande potência também da América, na América do Norte, o Canadá ele não era um país em 1807, ele vai se tornar um país. O Canadá tem 100 anos, 120 anos. O Canadá ele é bem recente, ele era território da França, alguma parte da Inglaterra, era território da França e da Inglaterra, então o Canadá nem existia aí nesse período. Que hoje também é uma grande potência industrial. O Canadá ela é um exemplo de um processo de industrialização que comparado a esses outros países, começou tardiamente, mas ele conseguiu correr atrás, né, e se industrializar rapidamente, como a gente tem outro exemplo de outros países. Né? A China, por mais que o sistema político dela é socialista, né, vamos dizer assim, tem caráteres, né, políticos socialistas, mas a sua caráter econômico é capitalista, e a industrialização da China ela se deu muito tempo depois, ela começa a se industrializar quase no mesmo tempo que o Brasil, mas as indústrias chinesas elas despontam com as indústrias brasileiras. Mas por quê? Porque a mão de obra lá é barata. Tem muitas pessoas, né? Então tem muitas mãos para poder trabalhar nessa indústria. E as empresas multinacionais, elas na terceira revolução industrial, é uma coisa que eu esqueci de mencionar, elas buscam diminuir o custo da produção. E aí, essa diminuição do custo da produção não se dá somente pela tecnologia, ela vai se dar também na transferências de algumas fábricas. Começa timidamente na década de 60, 70, mas se intensifica 80, 90, a transferência de algumas fábricas de países desenvolvidos
que sindicatos eram muito bem organizados, que a mão de obra de trabalho era a remuneração muito alta. Então, essas indústrias, né, saem do país desenvolvido e vai se alocando em países em desenvolvimento. Né? E uma dessas países em desenvolvimento é a China, que ela começa a crescer disparadamente no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, com essa industrialização atendendo o capital de países em desenvolvimento, de países desenvolvidos. Em 1924, o parlamento inglês aprova a criação da Trade Ops, que permitiria a livre associação dos trabalhadores, é o início aí de sindicatos, né? Em 1830, a Associação Nacional de Proteção dos Trabalhadores é formada por operários britânicos. A associação torna-se uma central de todos os sindicatos. Então, 1830 aí tem um grande marco aí na questão da luta pelos trabalhadores da indústria, depois lá na frente aí de qualquer trabalhador de outro segmento econômico, né? Aí o Brasil, somente 100 anos depois que a Inglaterra já vivia nesse processo de lógica de divisão de trabalho, de industrialização, de sindicato, o Brasil começa a surgir os efeitos da industrialização a partir da era Vargas, com forte incentivo estatal. Né? Então, 1930 vai surgindo e se intensifica 40 e 50. Né? Depois de Juscelino Kubitschek, regime militar, durante o regime militar, e depois lá nos anos 90 com a privatização dessas estatais que surgem principalmente nesse período de 1930, né? 48 começa a questão do petróleo é nosso, né, que é uma fonte de energia, e essa fonte de energia ela é muito essencial para as indústrias, né, da terceira revolução industrial, que é o petróleo. Né? Eu esqueci de falar que na segunda revolução industrial a gente sai da queima do carvão da primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial a gente tem a eletricidade como a energia motriz dessa segunda revolução industrial. O petróleo ele vai vir logo junto também, né, como um combustível para a movimentação dessas indústrias, e ela se dissemina aí na terceira revolução industrial. E a Petrobras é criada em 1953. Então você vai ver assim, que a indústria de base no Brasil surge nessa década de 40, finalzinho da década de 40 e 50, e a industrialização do Brasil vai se espalhando primeiro no estado de São Paulo e estado do Rio de Janeiro, e aí depois lá para os anos 90 com as guerras fiscais entre os estados, e essas indústrias começam a ir para alguns outros estados do nosso país. Só dá uma adentro que no regime militar algumas indústrias foram instaladas, né, no Nordeste e no Norte para a intensificação dessas áreas, né, desses vazios demográficos. E, por fim, aqui a gente tem um infográfico só para retratar de forma sintética essas revoluções. A primeira revolução industrial, mecanização, TA, força a vapor. A indústria 2.0, a produção em escala, linha de montagem, eletricidade e combustão, que são características da indústria 2.0, da indústria 3.0, automação, robótica, computadores, internet e eletrônica, e agora nossa indústria está se transformando na indústria 4.0. Temos sistemas cibernéticos, a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Objetos conversarem entre si. Né? Você conectar o seu celular na sua televisão, você conectar o seu celular na impressora 3D, sem fio, sem nada, através do Wi-Fi. Redes e inteligência artificial. A inteligência artificial agora está despontando aí em todas as partes. Aí. Até banco hoje tem inteligência artificial para fazer atendimento. E só para a gente salientar, né, essas ondas no tempo e de inovação, a primeira onda foi a Revolução Industrial, que veio as máquinas, fábricas, de economia em escala e espaço. A segunda onda foi a Revolução da Internet. A internet surge, o poder dos computadores, a acessão das redes de informação e distribuição.
Hoje a gente vive essa terceira onda, né, que é a internet industrial, que é análises baseadas em máquinas e previsões e automação. Né? Então a gente está vivendo aí uma terceira onda de inovação, que é a internet industrial. E a nossa atividade remota de hoje, né? Essa aula remota vai ser o quê? A gente vai, lógico, né? Toda semana a gente temos o questionário lá na plataforma, né? Com algumas perguntas referente à aula, né, do dia, que hoje foi sobre a Revolução Industrial. E aí eu vou mandar para vocês um quadro que vai estar lá o período, a energia motriz, né, a matriz energética de cada revolução industrial e as características dessa revolução industrial. E vocês preenchem esse quadro e me enviam. Esse quadro, eu vou mandar para vocês em Word, se vocês quiserem digitar mesmo, preencher no próprio Word, ou se vocês quiserem fazer no caderno, vocês olhem lá, escreve no caderno, faz o quadro no caderno, pode fazer à mão, bonitinho, tira foto e me envia. Certo? Certo. Jailson, você tem que ligar sua câmera. Jailson, eu não te ouço, a sua câmera... Ah, peraí. Conseguiu ouvir? Pronto, agora eu tô te ouvindo. Você entendeu, Jailson? Entendi. Tá? Só vou parar aqui a gravação para não ficar muito extenso. Aí